Para se descobrir o que significa estar livre do medo, acho necessário compreender a questão de instrutor e discípulo e, assim, compreender o que é aprender. Aqui não há instrutor nenhum, nem ninguém que está sendo ensinado. Todos estamos aprendendo. Por conseguinte, tendes de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai dar-vos instrução ou prescrever-vos o que fazer. E isso significa uma relação inteiramente diferente entre vós e este orador. Não estamos aprendendo e não sendo ensinados. Se, com efeito, compreenderdes que não estáis aqui para seres instruído por alguém, que não há instrutor nenhum para instruir-vos, nenhum salvador para vos salvar, nenhum guru para prescrever-vos o que fazer, se compreenderdes realmente este fato, tereis então de fazer tudo por vós mesmo. E isso requer extraordinária energia. A energia se dissipa e degrada, perde-se totalmente quando se estabelece a relação do instrutor e discípulo. Portanto, durante as presentes palestras e nas discussões subsequentes, espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente, deixando subsistir unicamente o movimento do aprender. O preconceito tem algo em comum com os ideais, crenças e fés. Devemos ser capazes de pensar juntos, mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar, ao observar e examinar juntos, de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda a confusão, miséria, terror, destruição e da tremenda violência no mundo. Para compreender não apenas os meros fatos extremos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos, não vocês observando de um modo e o conferencionista de outro, mas juntos observamos a mesma coisa. Essa observação, esse exame, deixa de ser possível se nos apegarmos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando, degenerando, um mundo em que não há nenhum sentido de moral, onde nada é sagrado, onde ninguém respeita o outro. Para compreender tudo isto, não apenas de modo superficial, casual, temos que penetrar na sua profundidade, no que permanece por trás. Temos que indagar porquê. Depois de milhões de anos de evolução, o homem, vocês e todo o mundo, tornarem-se tão violentos, calejados, destrutivos, persistindo nas guerras e na bomba atómica. O mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais. Talvez esse possa ser um dos fatores que levem o homem a tornar-se o que é. Então, por favor, vamos pensar juntos, não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês, mas simplesmente usar a capacidade de pensar. O pensamento é o fator comum de toda a humanidade. Não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental. Existe apenas a capacidade comum de pensar, quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados, vivendo numa sociedade opulenta. Quer sejamos cirurgião, carpinteiro, trabalhador do campo ou um grande poeta. O pensamento é o fator comum a todos nós. Parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga. Vocês pensam de acordo com a própria capacidade, a própria energia, a própria experiência e o próprio conhecimento. O outro pensa de modo diferente, de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento. Estamos todos presos nessa rede do pensamento. Este é um fato indiscutível e real. Nós fomos programados biologicamente, fisicamente e também
programados mentalmente, intelectualmente. Devemos estar cientes de que fomos programados como um computador. Os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam. E esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento. Esses computadores podem coligir experiência e, através dessa experiência, aprender a acumular conhecimento de acordo com o seu programa. Gradualmente, eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade. Naturalmente, eles não podem compor como Beethoven ou como Keats, mas irão ultrapassar o nosso pensamento. E, então, o que é o homem? Ele foi programado para ser católico, protestante, para ser italiano ou inglês e assim por diante. Durante séculos ele foi programado para acreditar, para ter fé, para seguir certos rituais, certos dogmas, programado para ser nacionalista e ir à guerra. Desse modo, o seu cérebro tornou-se tal como um computador, embora não tão capaz, porque o seu pensamento é limitado, ao passo que o computador, embora também limitado, é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo. Estes são fatos, isto é, o que na verdade está acontecendo. Então, o que é feito do homem? Então, o que é o homem? Se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer, então qual será a futura sociedade do homem? Quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo seu computador, provavelmente muito melhor, então o que será do homem como entidade social? Estamos nos defrontando com estes e muitos outros problemas. Vocês não podem mais pensar como cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Estamos nos defrontando com uma tremenda crise, uma crise que os políticos jamais podem selecionar porque eles estão programados para pensar de um determinado modo. Nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise, nem o mundo dos negócios, também o mundo do dinheiro. O momento crítico, a decisão precipitativa, o desafio, não está na política, na religião, no mundo científico, está na nossa consciência. Temos que aprender a consciência da humanidade que nos trouxe a este ponto. Temos que ser muito sérios a respeito deste assunto, porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo, onde existe a proliferação da bomba atómica que algum louco irá ativar. Nós, todos, devemos estar conscientes de tudo isto. Temos que ser muito sérios, nem levianos, nem negligentes, mas interessados em entender este comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou a todos nós a este ponto. Devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado, hesitantemente, com profunda observação para entender juntos o que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente. A atividade psicológica interior sempre sobrepuja à exterior. Por mais regulamentos, sanções, decisões que vocês possam ter exteriormente, são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos, medos e ansiedades, pela ânsia de segurança. A menos que entendemos que, seja qual for o aspecto exterior, da ordem que tenhamos, a desordem interior sempre sobrepuja a que está extremamente conformada, disciplinada e regularizada. Pode haver instituições cuidadosamente construídas, políticas, religiosas e económicas, mas, seja qual for a sua construção, a menos que a nossa consciência interior esteja em completamente ordem, a desordem interior sempre sobrepujará a exterior. Temos visto isto historicamente, está acontecendo agora, de frente de nossos olhos. Este é um fato. O momento decisivo está na nossa consciência. O princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenómenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é evidente
a nossos sentidos materiais é espírito que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e vivente. Também explica que o mundo ou o universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenómenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais em vez de empregá-la de maneira fortuita. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como e porque todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu, há muito tempo: aquele que compreende a verdadeira aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da mestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a mestria é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Tudo é originado na mente. O medo, a ansiedade, desejos, prazer. Então, assim sendo, tomar consciência da origem das coisas é muito importante. Conhecer a mecânica da mente é de suma importância. A maior parte dos problemas psicológicos advém do medo, da necessidade de segurança, da necessidade de ser ou vir a ser algo, das divisões religiosas, políticas, sociais, étnicas. Tudo isso, através da divisão, gera conflito. Quem está em conflito não tem liberdade. Para se estar em paz é necessário liberdade. O medo, o desejo, é alimentado pela mente. Nós os alimentamos quando pensamos neles e quanto mais pensarmos a respeito, mais os alimentamos. É impossível estarmos seguros do que quer que seja. A segurança é uma ilusão. Tudo no universo é um fluir constante, um advir. E nós queremos lutar contra a natureza. É um gasto absurdo de energia que gera conflito. Se tivermos consciência que a segurança é uma ilusão, logo estamos fora da luta pela segurança. O conflito termina imediatamente. Por exemplo, nós não temos garantias nenhumas que o sol vai nascer amanhã. Lá porque tem acontecido nos últimos milhares de anos, não ter certeza absoluta, não temos certeza absoluta que irá continuar a acontecer. Não podemos afirmar com segurança absoluta que nossa mulher, homem, permanecerá num relacionamento connosco. Não sabemos com certeza absoluta se o mercado financeiro irá subir
ou descer. Não temos segurança de como iremos ser tratados pelas pessoas na rua, no trabalho, etc. Logo que eu tenho consciência dessa verdade e aceito e deixo-me fluir com a vida, o conflito cessa. Pois reconheço que existe um fluir constante e tudo é transitório. Lutar contra isso é uma insanidade e gera muito sofrimento. Outro exemplo é que não temos controle algum sobre os nossos pensamentos. Quanto mais os tentarmos controlar, mais conflito iremos gerar, porque nós somos o controlador e o controlado, e nesse estado não existe liberdade, e sem liberdade surge o conflito e o sofrimento. O estado mental no qual existe liberdade é o do observador em observar o pensamento, mas não o definir como bom ou ruim, sem julgamentos ou críticas. Nesse estado, o pensamento se desvanece porque não alimentamos, não criamos conflito algum. O desejo funciona com a mesma mecânica. Lutar contra o desejo ou reprimi-lo gerará conflito, logo causará mais sofrimento. Estar consciente do desejo e parar de o alimentar através do pensamento irá desvanecer o desejo. Tudo se resume a um estado mental, como diz Krishnamurti, de comunhão. Há, penso eu, uma grande diferença entre estar em comunicação e estar em comunhão. Estar em comunicação é partilhar ideias por meio de palavras agradáveis ou desagradáveis, por meio de símbolos, de gestos. E as ideias podem ser traduzidas ideologicamente ou interpretadas conforme as peculiaridades, as idiosincrasias, o fundo de cada um. Mas na comunhão, penso que ocorre algo muito diferente. Na comunhão não há partilhar ideias ou interpretação de ideias. A pessoa pode estar ou não em comunicação com outros por meio de palavras, mas se acha em relação direta com o que observa e se encontra em comunhão com a própria mente, com o próprio coração. Pode-se comungar com uma árvore, por exemplo, ou com uma montanha, um rio. Não sei se já alguma vez estivestes sentado sob uma árvore e se realmente experimentastes estar em comunhão com ela. Isso não é sentimentalismo nem emocionalismo. Está-se em contato direto com a árvore. Há uma extraordinária intimidade nessa relação. Nessa comunhão deve haver silêncio, um senso profundo de quietude. Os nervos, o corpo estão em repouso. O próprio coração, quase parado. Não há interpretação, não há comunicação, não há partilhar. Vós não sois a árvore e tampouco estáis identificado com a árvore. Há só esse sentimento de intimidade em profundo silêncio. Não sei se já alguma vez experimentaste isso. Experimentai-o. Numa ocasião em que a vossa mente não esteja a tagarelar, a divagar, em que não estáis a monologar, e lembrar-vos de coisas feitas ou por fazer. Esquecei tudo isso e procurai entrar em comunhão com a montanha, com um rio, uma pessoa, uma árvore, com o movimento da própria vida. Requer isso um extraordinário sentimento de tranquilidade e uma peculiar atenção. Não concentração, porém, uma atenção natural e agradável. Pois bem, desejo estar em comunhão convosco nesta manhã a respeito do que estivemos investigando outro dia. Falamos sobre a liberdade e sua essência. A liberdade não é um ideal, uma coisa remota. Não é concepção de uma mente prisioneira, uma mera teoria. Só pode existir liberdade quando a mente não está sendo tolhida por nenhum problema. A mente que tem problemas jamais pode comungar com a liberdade ou estar ciente dessa coisa extraordinária que ela é.
A maioria das pessoas tem problemas e os vai simplesmente suportando. Acostumam-se com os problemas e os aceitam como parte necessária da vida. Mas tais problemas não se resolvem pelo aceitá-los ou acostumar-nos com eles. E se raspamos a superfície, lá os encontramos a supurar como sempre. E a maioria das pessoas vive nesse estado, aceitando perenemente o problema após outro, uma dor após outra, sentem e aceitam a desilusão, a ansiedade, o desespero. Se simplesmente aceitamos os problemas e ficamos com eles, nós evidentemente não os resolvemos. Podemos dizer que estão esquecidos ou que nenhuma importância têm, mas eles importam infinitamente porque pervertem o espírito, falseiam a percepção e destroem a clareza. Se temos um problema, ele geralmente invade todo o campo de nossa vida. Pode ser um problema de dinheiro, problema sexual, de falta de instrução ou atinente ao desejo de nos realizarmos, de nos tornarmos famosos. Qualquer que ele seja, ele nos absorve a ponto de apoderar-se de todo o nosso ser e pensamos que, resolvendo, estaremos livres de nossas aflições. Mas a mente limitada e mesquinha que tenta resolver seu problema pessoal isolando-o do movimento global da vida não pode jamais libertar-se de seus problemas, porque cada problema está relacionado com outro e, assim, são de todo inúteis as tentativas de resolução fragmentária. É como cultivar uma só parte do campo e pensar que cultivamos o campo todo. Tendes de cultivar o campo inteiro, considerar cada problema. Como já disse antes, o importante não é a solução do problema, porém sim o compreendê-lo. Por mais doloroso, por mais exigente, por mais premente e urgente que ele seja. Sem querer ser positivo ou dogmático, parece-me que o preocupar-se com um só problema em particular é indicativo de uma mente vulgar, e a mente vulgar que tenta continuamente resolver seu problema pessoal nunca encontrará um meio de livrar-se de problemas. Poderá fugir de várias maneiras, tornar-se acrimoniosa, mordente ou entregar-se ao desespero, mas nunca compreenderá o problema total da existência. Assim, se temos de lidar com problemas, devemos ocupar-nos do campo inteiro em que eles proliferam, e não simplesmente de um dado problema. Qualquer problema, por mais complicado, por mais exigente ou premente que seja, relaciona-se com todos os outros. Muito importa, por seguinte, não tratá-lo fragmentariamente, coisa essa sobremodo difícil. Ao termos um problema urgente, doloroso e insistente, pensamos em geral que o devemos resolver isoladamente, sem levar em conta todo o conjunto de problemas. Nele pensamos fragmentariamente, mas a mente fragmentária é na realidade uma mente vulgar, é, se me permitis a expressão, uma mente burguesa. Não emprego essa palavra em sentido depreciativo, porém apenas para indicar o que a mente de facto é. Ela é medíocre ao pretender resolver isoladamente um problema pessoal. A pessoa atormentada pelo ciúme, por exemplo, deseja agir imediatamente, fazer qualquer coisa, reprimir o ciúme ou vingar-se. Mas esse problema individual relaciona-se com outros problemas. É o todo que devemos considerar e não apenas a parte. Ao considerarmos problemas, deve ficar entendido que não estamos interessados em achar solução para problema algum. Como já apontei, a investigação que visa apenas a encontrar a solução de um problema é uma fuga ao problema. A fuga poderá ser confortável ou dolorosa, poderá exigir certa capacidade intelectual, etc. Mas, como quer que seja, é sempre fuga. Se temos de resolver nossos problemas, se temos de ficar livres deles, aliviados de todas as pressões que ocasionam, de modo que a mente fique completamente quieta e possa perceber, pois só pode perceber em liberdade. Então, o que antes de tudo nos deve interessar não é como resolver um problema, porém sim o compreendê-lo. Compreender um problema é muito mais importante do que resolvê-lo. Compreensão não representa a capacidade ou habilidade da mente que adquiriu
várias formas de conhecimento analítico e é capaz de analisar um dado problema. Compreender é estar em comunhão com o problema. Estar em comunhão não significa achar-se identificado com o problema. Como disse, para se estar em comunhão com uma árvore, como um ente humano, com um rio, com a extraordinária beleza da natureza, necessita-se de certa quietude, um certo senso de separação, de distanciamento do mundo. Assim, o que aqui estamos tentando é aprender a estar em comunhão com o problema. Mas percebeis a dificuldade que essa asserção implica? Havendo comunhão com o outro, a ideia do eu está ausente. Quando estáis em comunhão com o ente amado, com vossa esposa, vosso filho, quando segurais a mão de um amigo, nesse momento, se não se trata dessa falsa sentimentalidade, sensualidade, etc., a que chamam amor, porém de algo completamente diferente, algo vital, dinâmico, real. A ausência total do mecanismo do eu, com o seu processo de pensamento. Analogamente, estar em comunhão com o problema implica a observação completa, não identificadora, não é? Os nervos, o cérebro, o corpo, toda a entidade está quieta. Nesse estado, pode-se observar o problema sem identificação e é esse o único estado em que é possível a compreensão do problema. O chamado artista poderá pintar uma árvore ou escrever uma poesia a respeito dela, mas estará realmente em comunhão com a árvore? No estado de comunhão não há interpretação nem ideia de comunicação, como também a busca de uma maneira de expressão. Se expressais ou não essa comunhão em palavras, numa tela ou no mármore, pouco importa. Mas no momento em que desejais expressá-la a fim de exibi-la, de vendê-la, de vos tornardes famoso, etc., começa a ter importância o eu. Compreender inteiramente um problema é comungar com ele. Vereis então que o problema nenhuma importância tem, pois o que importa é o estado mental de comunhão, não criador de problemas. Mas se o indivíduo não é capaz dessa comunhão, se é egocêntrico, egoísta e deseja expressão pessoal e tantas outras infantilidades, eis a mentalidade vulgar geradora de problemas. Assim, como já acentuei, para se compreender um problema, qualquer problema, é necessário compreender o processo do desejo. Somos contraditórios psicologicamente e, por conseguinte, também em nossa atuação. Pensamos uma coisa e fazemos outra. Vivemos num estado de contradição, pois, do contrário, não haveria problemas. Contradizemos-nos quando não há compreensão do desejo. Para se viver sem conflito de espécie alguma, é preciso compreender a estrutura e a natureza do desejo, não reprimi-lo, controlá-lo, tentar destruí-lo ou simplesmente entregar-se a ele, como em geral fazemos. Isso não significa pôr-se a dormir, vegetar e aceitar simplesmente a vida com toda a sua degeneração. Significa, isto sim, perceber cada um por si mesmo que o conflito, em qualquer forma que seja, disputa com a mulher, ou o marido, ou a comunidade, a sociedade, qualquer um, deteriora a mente, torna embutada insensível. Como disse antes, o desejo em si não é contraditório. São os objetos do desejo e a reação do desejo a esses objetos que criam a contradição. O desejo só tem continuidade quando o pensamento com ele se identifica. Para observar, necessita-se de sensibilidade. Os nervos, os olhos e ouvidos, todo o ser deve estar vivo e, contudo, a mente deve estar quieta. Pode-se então olhar para um belo carro, uma bela mulher, uma esplêndida vivenda ou um rosto de extraordinária vivacidade, inteligência. Pode-se observar essas coisas, vê-las tais como são e não passar disso. Mas, em geral, o que acontece? Há desejo e o pensamento, identificando-se com o desejo, dá-lhe continuidade. Não sei se me estou expressando com clareza. Examinaremos este ponto posteriormente. O importante é observar sem interferência do pensamento. Mas não fazais agora desta asserção um problema. Não digais como posso observar, como posso ver e sentir, sem deixar o pensamento interferir. Se perceberdes por vós mesmos todo o processo do desejo
e a contradição criada por seus objetos e a continuidade que o pensamento dá ao desejo, se perceberdes todo esse mecanismo em ação, não fareis tal pergunta. Para aprendermos a conduzir um carro, não basta recebermos instruções teóricas, temos de sentar-nos ao volante, dar saída ao carro, freá-lo, aprender toda a técnica de conduzir. Da mesma maneira, deveis conhecer um mecanismo extremamente delicado do pensamento e do desejo, e não apenas ser informado a seu respeito. Precisais olhá-lo, aprender o que há nele por vós mesmo, e isso requer que dele vos acerqueis com sensibilidade. Assim, o importante não é a solução de um problema, porém a compreensão dele. Só se apresenta um problema quando existe uma contradição, um conflito, e todo conflito supõe esforço, não é verdade? Esforço para alcançar, esforço para vir a ser, esforço para transformar isto naquilo, esforço para aproximar uma coisa ou para distanciá-la. Esse esforço tem sua origem no desejo, o desejo a que o pensamento deu continuidade. Por conseguinte, deveis aprender tudo o que se relaciona com esse processo, aprender e não apenas ser instruído por este orador, pois isso nenhum valor tem. O que ouvis por meio do telefone pode ser agradável ou desagradável, pode ser real ou absurdo, completamente falso. Mas o que ouvis é que é importante e não o próprio aparelho. Em geral, damos importância a um instrumento. Pensamos que o instrumento nos vai ensinar algo. E já vos tenho advertido frequentemente a respeito desta particular forma de insensatez. Aqui estáis a fim de aprender e escutais não apenas o orador, mas a vós mesmos. Comungais com vossa própria mente, observando o funcionamento do desejo e como surge o problema. Estais entrando em intimidade com vós mesmos, e essa intimidade só pode ser sentida profundamente quando vos aplicais ao problema com toda a calma, sem dissertes. Preciso liquidar esse problema infernal, e sem vos sentires agitado ou excitado em relação a ele. Quereis avigorar como surge um problema e como o pensamento perpetua, dando continuidade a um certo desejo. Vamos, pois, aprender como surge e como termina um problema sem precisarmos de tempo para refletir sobre ele, mas pondo fim imediatamente. Qualquer que seja o problema, o pensamento lhe dá continuidade. Se me disseis algo que me agrada, o pensamento se identifica com esse prazer e nele deseja continuar a viver. Por conseguinte, considero-vos meu amigo e visito-vos frequentemente. Mas se me dizeis algo insultuoso, o que acontece? Dou também continuidade a esse sentimento pensando nele. O que dissestes poderá ser verdadeiro, mas não me agrada, e, por conseguinte, evito-vos ou desejo dar-vos o troco. É esse o mecanismo que cria e mantém vivos os problemas. Penso que agora está bastante claro. Pensando constantemente numa coisa, damos-lhe continuidade. Sabeis quantas coisas confusas pensais acerca de vós mesmo e de vossa família? Quantas recordações agradáveis e quantas ilusões tendes a vosso respeito? Pensais constantemente em tudo isso e lhe dais, por conseguinte, continuidade. Ora bem, se começardes a compreender esse processo no seu todo e a conhecer individualmente a natureza da continuidade, então, ao apresentar-se um problema, podereis entrar em perfeita comunhão com ele, porque então o pensamento não interfere, por conseguinte, termina logo o problema. Entendeis? Consideremos um problema muito comum. O desejo de segurança. A maioria de nós quer estar em segurança. Esta é uma das exigências humanas de origem animal. É óbvio que, no sentido físico, necessita-se de uma certa segurança. Precisamos de um lugar onde morar e saber onde obter nossa própria refeição. A não ser que vivamos no Oriente, onde se pode brincar com a insegurança física, andando de aldeia em aldeia, etc. Felizmente ou infelizmente não se pode fazer isso aqui, quem o faz é preso por vadiagem, etc. No animal, no bebê, na criança é muito forte a ânsia de segurança física, mas a maioria quer estar em segurança psicológica. Em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, queremos segurança, certeza. Por isso há tanta competição entre nós, por isso somos ciumentos, ávidos, invejosos, brutais e vivemos terrivelmente interessados em coisas insignificantes.
essa insistente exigência de segurança psicológica existe há milhões de anos e nunca indagamos a verdade a seu respeito. Temos por assentado e certo que devemos ter segurança psicológica em nossas relações com a família, a mulher, o marido, os filhos, nossos haveres, com o que chamamos de ouro. Queremos sentir-nos seguros a qualquer preço. Ora, preciso pôr-me em comunhão com essa exigência de segurança psicológica, que é um problema real. Compreendeis? Se não nos sentimos seguros psicologicamente, isso é para nós como perder-nos em águas profundas ou tornar-nos neuróticos, esquisitos. Pode-se notar essa esquisitice na fisionomia de muitas pessoas. Eu desejo descobrir a verdade relativa a esta questão, compreender completamente a exigência de segurança, porque é o desejo de se estar seguro nas relações que geram o ciúme, a ansiedade, que faz nascer o ódio e a aflição em que vive a maioria de nós. E como pode a mente, que há milhões de anos exige segurança, que tão condicionada está a descobrir a verdade relativa à segurança? Para descobrir essa verdade, tenho naturalmente de estar em perfeita comunhão com ela. Não posso deixar-me instruir por outro a respeito dela. Isso seria um absurdo. Eu próprio tenho de aprender o que é essa verdade. Cabe-me investigá-la, descobri-la. Devo estar em perfeita intimidade com essa exigência de segurança, pois, de outro modo, nunca saberei se existe ou não essa coisa chamada segurança. E este é provavelmente o principal problema de cada um. Se descubro que não existe realmente segurança nenhuma, então não há problema algum. Já estou fora da batalha pela segurança e, por conseguinte, minha ação nas relações é toda diferente. Se minha mulher deseja abandonar-me, abandona-me e eu não fico por isso em situação dolorosa, não odeio ninguém, não me torno ciumento, invejoso, furioso, etc. Vejo que prestais toda a atenção e foco com isso. Estais muito mais familiarizados com essas coisas do que eu. Pessoalmente, não desejo fazer da segurança um problema. Não desejo criar em minha vida nenhum problema económico, psicológico ou religioso. Vejo com clareza que a mente que tem problemas se torna embotada, insensível e que só a que é sensível é inteligente. E visto que esse clamor pela segurança persiste profundo e perenemente, em cada um de nós desejo descobrir a verdade relativa à segurança. Mas esta é uma questão muito difícil de investigar, porque não só desde nossa infância, mas desde o começo dos tempos, sempre quisemos segurança. Segurança em nosso trabalho, em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas crenças e nossos deuses, em nossa nação, em nossa família, em nossos saberes. É por isso que a memória, a tradição, o fundo do passado exercem tão importante papel em nossa vida. Ora, toda a experiência me torna mais forte a consciência de segurança. Toda a experiência está sendo registrada na memória, acrescentada ao depósito de coisas passadas. Essa experiência acumulada se torna o meu fundo no decorrer de minha vida. Fundo com o qual prossigo experimentando, por conseguinte, toda a experiência nova vai acrescentar e reforçar esse fundo de memória em que me sinto protegido, seguro. Entendeis? Portanto, preciso conscientizar-me de todo esse extraordinário processo de condicionamento. Não se trata de saber como ficar livre do meu condicionamento, porém sim de estar em comunhão com ele, de instante em instante. Posso olhar o desejo de segurança sem convertê-lo num problema. Está tudo claro?